Estamos estudando o texto de Atos e hoje nós vamos meditar um pouco no livro de Atos, capítulo 15. Nós já lemos na leitura oficial Atos 15, versículos 6 a 12. Eu vou pedir para alguém ler Atos, capítulo 15, versículos 28 e 29. Na nossa lição tem aí os dois versículos, mas ele está cortado. E eu quero a leitura dos dois versículos, Atos, capítulo 15, versículos 28 e 29. Nós vamos estudar nesta noite sobre o primeiro concílio da Igreja de Cristo. Vamos saber o que é concílio e por que aconteceu e qual foi o resultado. Atos 15, versículos 28 e 29. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a vós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem, e se vos guardardes, bem vos vá. Amém? Para efeito de entendimento daquilo que eu creio que o Espírito Santo quer falar esta noite, marque bem assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. O texto não está dizendo pareceu bem a nós. Fizemos uma votação, fizemos uma conferência e nos organizamos e decidimos. Não, pareceu bem ao Espírito e a nós. Então, de imediato, entenda que crente e igreja precisa ser governada pelo Espírito Santo de Deus. No caminhar, na vida, no caminhar, nas coisas acontecendo, muitas questões vão aparecendo. Mas, como é que a gente vai decidir qual é a nossa decisão? Pareceu bem ao Espírito? Se pareceu bem ao Espírito, pareceu bem a nós também. Você pode dizer amém? Nós temos nesse texto, irmãos, mais um conflito. Nós já vimos o primeiro conflito, que foi o conflito da Igreja do Senhor Jesus, em relação à distribuição da cesta básica, vamos dizer assim, do sopão, né, para as viúvas gregas. Eu estou usando uma terminologia atual, mas era a cesta básica de auxílio às viúvas, e tinha viúvas judias e viúvas gentílicas. As viúvas gentílicas eram aquelas que não eram judias, e na grande maioria elas eram gregas, e elas estavam recebendo menos, vamos dizer assim. As judias estavam recebendo mais porque as judias estavam na fila, vamos dizer assim, na frente da fila. Então elas iam recebendo mais, quando chegava nas gentílicas iam recebendo poucos. E isso trouxe uma grande confusão grande, que Pedro reuniu a igreja e oraram, e o Espírito Santo orientou Pedro a tomar uma decisão: olha, escolha entre vós 7 varões, e eles vão organizar a distribuição, e organizando eles a distribuição, todas serão alcançadas. E aí deu lá as exigências para quem fosse escolhidos. E eles levantaram lá 7. E eu creio que o líder daqueles 7 foi Estevão. Morrendo Estevão, passou a liderança para Filipe. Só que não ficou muito tempo, porque Filipe também foi empurrado pelo Espírito para Samaria, e ele acabou sendo o pastor daquela igreja. Mas você observa que a igreja do Senhor não está livre de conflitos. Não está livre de um pensar de uma maneira e outro pensar de outra. Não está livre de, na nossa gestão como seres humanos, de a gente acabar errando na dosagem. Mas quando aparece a queixa, nós devemos nos humilhar perante Deus, aceitar a orientação do Espírito e corrigir as coisas.
Às vezes, o que eu percebo em muitas igrejas, que não é o caso da ADEF, é que as pessoas, os pastores, às vezes estão com medo de envergonhar o evangelho, estão com medo de, ou numa defesa do evangelho, esconder coisas. Só que, irmãos, Jesus disse, quando Pedro tentou pegar a cabeça de um, e ele acertou a orelha, Jesus colocou a orelha no lugar do mal. Jesus disse, olha, se eu quisesse defesa, se eu precisasse defesa, Deus, eu pediria e Deus enviaria miríades de anjos. Ou seja, Jesus não precisa de defesa. E quando aparece um conflito na igreja, nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda a vencer todos os conflitos, a superar os conflitos, e em tudo o nome do Senhor ser glorificado. Em muitos lugares, quando tem conflitos, ela mingua, o pessoal esquece que tem um Espírito Santo, um quer mandar mais que o outro, um quer ter poder mais do que o outro, um quer mais do que o outro, e esquece do Espírito. Resultado, acaba, morre. Mas quando tem o Espírito Santo, tem direção certa. Quando tem o Espírito Santo, tem movimento certo. Aleluia. Quando tem o Espírito Santo guiando a igreja do Senhor, tudo dá certo. Depois nós vamos observar uma segunda princípio de crise. Ele foi resolvido. Esse princípio de crise foi qual? Foi a lição que estudamos anteriormente. Que Pedro, pregando o evangelho para aquele centurião romano, eles foram cheios do Espírito Santo. E nós no estudo passado, nós observamos que foi o Espírito Santo quem disse, olha, o evangelho é para todos, Jesus é para todos, a salvação é para todos. Não existe judeu ou gentil, agora ou é crente ou não é crente. Essa é a direção. E Pedro entendeu, e a igreja colocou os apóstolos contra a parede. E eles responderam, olha, o que é que nós vamos fazer? Porque eles colocaram contra a parede o seguinte, que Pedro batizou Cornélio e toda a casa nas águas. Aí Pedro falou, rapaz, como é que eu vou negar o batismo nas águas, se Jesus batizou eles com o Espírito Santo? E não foi eu quem coloquei, impus as mãos sobre eles, não, porque o natural é esse. Os apóstolos chegarem e colocarem as mãos e eles serem cheios do Espírito Santo. Mas naquele momento aconteceu algo inédito. Enquanto Pedro ainda falava, caiu o Espírito Santo. Então eles entenderam, olha, o Espírito Santo também é para eles. Se é para eles, vamos batizá-los nas águas, porque foi assim que Jesus ordenou, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E então assim, eles batizaram aqueles homens, eles acalmou a situação, e a igreja, isso mesmo, a igreja, e agora nós vamos ver a terceiro grande conflito, e aqui já numa escala muito maior. Lembrem que no estudo passado, eu acabei de dar um resumo, eles colocaram os apóstolos, principalmente Pedro, contra a parede, porque eles batizaram nas águas Cornélio e toda a casa, certo? E o problema é o mesmo agora. E aqui já a igreja do Senhor Jesus não tem mais um ano. Não é coisa de 2 anos, é no mínimo 20 anos. 15, 20 anos. Aqui nós temos uma igreja, até mais, né? Porque tem já o apóstolo Paulo, já pregando, já iniciando não, já com o seu trabalho evangelístico, pelo menos juntamente com Barnabé, ainda não enviado às missões, mas aqui nós temos aqui que na igreja do Senhor começou a alimentar um grupo de pessoas que, olha, tudo bem, o evangelho é para todos, a salvação é para todos, Cristo é para todos, o batismo nas águas é para todos, agora todos os homens têm que circuncidar. Porque na tradição judaica, na ordenança de Deus para os judeus, Deus deu isso para os judeus, para os filhos de Abraão no sangue, que eles fossem circuncidados. E eu creio que eles nem mais precisam da circuncisão, porque Jesus já veio cumprir toda a lei, e ele cumpriu toda a lei, e ele mesmo disse no Sermão da Montanha, eu não vi negar a lei, eu não vi quebrar a lei, eu vi cumprir a lei.
E ele cumpriu fielmente em todo o tempo, até ressuscitar na cruz do Calvário. E eles colocam agora os discípulos contra a parede. E há um grande movimento no meio da igreja do Senhor. E qual é o movimento? Os fariseus cristãos, né? Antigamente os fariseus eram os judaizantes. Agora nós temos fariseus dentro da igreja de Cristo, no meio do povo de Deus. E estes fariseus começaram a exigir, olha, vamos batizar sim os gentios, mas eles têm que circuncidar. E a palavra de Deus diz que houve grande conflito, grande contenda. Versículo 7, esteja aí atento ao capítulo 15. E havendo grande contenda. Houve a contenda porque Pedro e os apóstolos congregaram-se, todos os apóstolos, e eles receberam, vamos pegar também os mais velhos. Eles têm experiência, eles têm coisas a ensinar. A igreja do Senhor foi alcançando todas as classes, todas as faixas etárias. Então, vamos pegar os anciãos, que eles têm uma visão mais apurada, vamos ouvir eles também pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos falar através dessa reunião. Só que eles começaram a reunião e houve grande... Houve o quê? Imagina, começar uma reunião. Agora, essa reunião não era um culto normal. Abaixa só um pouco o fundo musical e aumenta o meu retorno. A reunião aqui não foi um culto de celebração. Não foi culto de domingo. Não foi culto de ensino, como hoje, culto de terça-feira. Ou EBT no sábado. Não foi eles aproveitaram um culto de intercessão. Aqui nós estamos observando a primeira grande assembleia, que os antigos chamavam de concílio. Foi o primeiro concílio da igreja do Senhor. Concílio é isso, é assembleia. Ou seja, é um conselho ou uma assembleia onde os membros se reúnem para deliberar ou para pautar, para organizar, tratar algum assunto ou alguns assuntos. É mais ou menos o que temos hoje das nossas convenções ou das nossas AGOs. Só que AGOs, Assembleia Geral Ordinária, por isso a AGO, elas são programadas, elas são agendadas, elas são organizadas. Algumas igrejas têm AGOs todos os meses. Outras igrejas têm AGOs de 2 vezes no ano. Tem igreja que nem AGO tem. Mas é preciso ter AGO, porque precisa passar o relatório. Essas AGOs, elas são já pautadas, já tem uma pauta mínima. Quais são as pautas mínimas? A questão do uso dos recursos. A DEF tem as AGOs. Nós temos sempre relatórios que passamos de entradas e saídas e daquilo que foi sair da igreja. Visto que é uma tesouraria só, vamos dizer assim, uma tesouraria geral. E nossas reuniões de pastores têm as AGOs, também tem esses tratados. E tem aí outros tratados, receber pessoas, disciplinar ou desligar pessoas. Tudo isso é feito nas AGOs e as pautas mínimas. E nas AGOs, nas pautas gerais, também tem uma palavra que o pastor dá para toda a liderança da igreja, toda a igreja. Só que isso é uma AGO, Assembleia Geral Ordinária. Só que também existe as AGEs, que são a Assembleia Geral Extraordinária. E aqui o caso é uma AGE, uma Assembleia Geral Extraordinária, para tratar de um assunto. E qual era o assunto que estava travando? Vou repetir. Um grupo queria que os gentios, aceitando a Jesus para serem batizados nas águas, precisavam passar pela circuncisão. E outro grupo falava, não, essa ordem da circuncisão é para os judeus. Veja que a igreja do Senhor, mesmo os judeus, continuaram na prática da circuncisão, porque a ordem é para os judeus, os filhos de Abraão no sangue. E eles falaram, para os gentios não, para os gentios é a graça de Deus, eles já receberam a circuncisão em Cristo Jesus, e o batismo nas águas é um pouco disso.
e houve grande conflito. E aqui nós temos dois lados. E caso raro, está Pedro e Paulo do mesmo lado. O apóstolo Paulo aqui já está no mesmo lado. Eu creio que já 40 anos de igreja, já, 30, 40 anos de igreja. Porque está o apóstolo Paulo, obviamente que a liderança ainda da igreja é Pedro. Mas está lá Paulo, Barnabé e um grupo lutando contra as lideranças da igreja do Senhor. E eles começaram a tratar destas coisas. E aqui, volto a dizer, a igreja do Senhor não está imune de conflitos. O problema não está na possibilidade de ter conflito, porque até tem conflitos que podem ser evitados. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de conflitos que podem ser evitados, mas que às vezes acontece. Você vê um irmão na rua e não dá a paz do Senhor para ele. Irmão, quem é crente não vai ligar não, meu irmão. Eu tenho paz, se ele não quer paz, o problema é dele. Mas às vezes a carne está ganhando do espírito. E aí vem falar com o pastor. Quantas vezes os pastores recebem, os copastores, fulano de tal não falou no que não. Será que tem alguma coisa? Será que tem alguma coisa contra mim? Quer ver coisa que pode ser evitado com tenda? É as indiretas nas redes sociais. Irmãos, você pode dizer o que for, mas o pastor, normalmente, quando vê uma postagem de um crente, ele sabe se é indireta ou não é. Se é indireta para fulano, se é indireta para o pastor. E pior, tem pastor dando indireta na rede social. É de uma pequenez muito grande. Só que assim, a gente vai percebendo as coisas. Só que são coisas que podem ser evitadas. Não evitadas, podem ser consertadas. Pode perguntar à pastora Nara e os pastores locais. Não sei se Mauro recebe muito isso, mas pode perguntar ao pastor Diego, pastor Joésio. Talvez o pastor Joésio ainda não tenha pegado muito isso ainda não. Mas vai pegar. Muitas pessoas, a igreja do Senhor é para todos. E outra, igreja do Senhor, o pastor não pode estar escolhendo quem vai ser ovelha não. Eu não posso estar escolhendo aqui, ó, eu quero esse grupo aqui, eu não quero. Eu tenho que ser guiado pelo Espírito Santo. Se eu sou guiado pelo Espírito Santo, a vitória é de quem está com Deus. Então assim, irmãos, tem coisas que podem ser evitadas. E uma delas é estas. Como é que chegou ao ponto de ter dois grupos na igreja? E aqui, irmãos, a igreja é de 30 mil crentes. Pelo menos assim, igreja de 30 mil crentes, no mínimo. Mínimo. Eu estou botando bem por baixo, lá embaixo, pensando que a igreja tem 10, 15 anos. Mas aqui, a igreja já tem um bom tempo. E começa a ter esse grupo menor está na sede, porque Jerusalém é a sede. Mas não é só na sede em Jerusalém, tem um pessoal na Judéia também assim, tem um pessoal em Samaria também assim, e tem um pessoal onde Barnabé estava meu Deus, fugiu o nome agora da igreja, da cidade. Samaria não, onde Barnabé depois buscou Paulo lá e levou para lá. Tem Tarsis, tem outra cidade, que agora me fugiu o nome, onde eles saíram e foram levados a missões. Tem uns judeus lá também, buzinando o ouvido dos pastores. Obrigado, filho. Buzinando o ouvido. Em Roma. A igreja já está em Roma aqui. Na Galácia. Antioquia. Tem um judeu lá também buzinando o pé do ouvido do pastor. Ah, esse negócio aí. Pastor. Diz que é crente e não passou da circuncisão. E aí Pedro fala para isso aqui é uma novidade, porque já parece que estava resolvido o problema, mas não está resolvido o problema. Então eles resolveram fazer uma assembleia. Por que Pedro resolveu fazer uma assembleia? Porque em assembleia fica-se em ata. Quando a gente dá um estudo bíblico, o estudo bíblico é a lei do Senhor, é a palavra de Deus. Só que quando isso é feito em uma reunião, está registrado em ata,
o crente e o membro está atento, olha, a minha igreja entende isso. Certo, irmãos? Por isso que a gente sempre está fazendo reuniões, para poder mostrar como é que a gente está ligando. Por exemplo, tem coisas que vai funcionando. Você acha que Pedro vai falar, olha, em 2022, vai começar uma coisa que já está desde 2000, na verdade, desde 2003, que é a inteligência artificial. Mas explodiu de 2022 para cá, né? Por aí. Olha, vai ter um negócio de inteligência artificial, nós vamos deliberar sobre isso. A igreja vai usar inteligência artificial assim, assim, assim. Precisa? Não, irmãos. Só que a gente tem a palavra do Senhor. Inteligência artificial é ferramenta como qualquer outra ferramenta, como é a TV, como é o rádio, como é o jornal, como é qualquer outra ferramenta. Tudo tem que estar ligado na palavra de Deus. E nós devemos ser levados pelo Espírito Santo de Deus a cumprir a palavra de Deus. Houve grande contenda, levantou-se Pedro e disse, varões e irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que também os gentios ouvissem a palavra da minha boca. Até então, Paulo está começando a ser o apóstolo dos gentios. Mas é Pedro, o líder da igreja do Senhor, a quem Jesus confiou a liderança da igreja. E Pedro, como este líder, falou, opa, nós temos aqui um conflito, mas esse conflito não é para ter. E ele diz, e Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Versículo 9. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Então vamos lá, como é que é o argumento de Pedro aqui? Rapaz, vocês estão testando a gente, a paciência da gente, é? Lembra lá do caso de Cornélio? Vocês colocaram a gente sobre a parede e eu falei, olha, nós batizamos eles nas águas porque eles receberam o Espírito Santo. Pergunta 1, quem é mais importante, o Espírito Santo ou as águas? Ah, pensei que vocês não sabiam. Pastor, é mais importante sim. É o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é pessoa, é Deus, e Ele está em nós, e foi enviado para nós, para ser o consolador, substituto de Jesus. Ele é Jesus em nós, Ele é o nosso guia, Ele é a nossa força, Ele é o poder de Jesus em nós. Irmãos, águas, até João Batista batizava antes, e João Batista falava, eu batizo vocês com águas, mas Ele vai vir batizar com fogo e com o Espírito Santo. O Espírito Santo é mais importante do que o batismo nas águas. Óbvio que todos eles precisam estar. Precisa ser respeitado. Já disse até na semana passada que eu entendo e sigo, mas para mim, se uma pessoa é crente, aceita Jesus e ela é batizada com o Espírito Santo, eu preciso rever a questão porque eu impeço o batismo nas águas dela. Só que nós temos regras e a palavra de Deus diz que o que é combinado na terra é combinado nos céus. Então eu tenho que seguir também o que é combinado aqui na terra. E muitas pessoas já recebem o batismo com o Espírito Santo e aguardam um pouquinho para serem batizadas nas águas. Mas aqui, qual é o empecilho que eles estão colocando? Estão colocando que os homens têm que passar pela circuncisão. Só que o que é que Pedro está observando? Olha, começa com incircuncisão, passa pelo sábado, que já foi abolido, que já é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja do Senhor já não seguia mais o sábado, desde o início. Passa pelo sábado, vai passar por tipo de comida. Aí Pedro lembra da visão. Deus mandou eu matar porco e tudo quanto é tipo de animal imundo e mandou eu comer.
E Deus falou: o que eu purifiquei está purificado. E lembrando, irmãos, que a ordem foi para os judeus, filhos de Abraão, no sangue, não foi para toda a raça humana. E o que Pedro está falando é o seguinte: olha, os nossos pais, quando Pedro fala os nossos pais, ele está falando os profetas, os reis e os pais nossos, os nossos mestres, não conseguiram aguentar a carga. Ninguém conseguiu cumprir a lei fielmente. Só Jesus Cristo cumpriu a lei. E aí Pedro dá uma declaração muito forte. Meus irmãos, vocês querem colocar uma cerviz, um jugo, que nem nossos pais e nem nós pudemos suportar. Por isso que às vezes eu falo, irmãos, quando eu vou pregar o evangelho para uma pessoa, eu falo: olha, aceita Jesus. Eu estou convidando você para aceitar a graça de Jesus, não é a lei dos crentes não. Que lá fora o pessoal não fala, vou para a lei dos crentes. Não é lei de crente não, que nem os crentes estão cumprindo a lei. E eu posso provar aqui, por A mais B, que nem os crentes estão cumprindo a lei. Nós temos que estar na graça do Senhor Jesus Cristo. E é com ela que estamos cobertos pelo poder e pela salvação redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, o que é que Pedro está falando? Estamos querendo colocar uma carga que ninguém aguenta. Nem nós e nem nossos pais conseguiram. E aí está falando até Abraão. Nenhum deles conseguiram aguentar todas essas cargas. Porque começa com uma coisinha e vai em tudo. E o discurso de Pedro é: se eles receberam o Espírito antes mesmo de serem circuncidados, é porque eles já têm a fé. Se já tem a fé, já tem o poder de Deus. Se já tem o poder de Deus, vai ser salvo. Se já está salvo, aleluia, é nosso irmão. Versículo 11. Aí começa a solução. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Versículo 12 diz que a multidão se calou e começaram a ouvir a Barnabé e a Paulo, que começaram também a entrar no discurso, e é o mesmo de Pedro, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Então aqui nós temos uma discussão, começou no popular, né? O pau comendo, né? Isso não pode, isso é um absurdo, isso, como é que pode? E Pedro levantou logo a mão: vamos quietar todo mundo aí? Eu prego também a gentios como prego a judeus. E o negócio é o seguinte: nossos pais não cumpriram essa pesada lei. E o Espírito Santo foi dado a eles antes de qualquer coisa. Se eles receberam a fé, já estão salvos. E tanto eles quanto nós somos salvos pela graça. Nós não somos salvos porque praticamos, nós praticamos porque somos salvos. Esse é o discurso de Pedro, e aí Pedro e Barnabé e Paulo, deixa eu falar uma coisa: olha, quantos gentios aceitaram a Jesus, e eles receberam uma graça, e foram batizados com o Espírito Santo, foram batizados nas águas, e eles estão pregando o Evangelho, e eles estão ganhando outros gentios, e eles também estão sendo batizados, e também as coisas estão acontecendo. Está tendo cura, está tendo livramento, está tendo libertação, está tendo operação e sinais de maravilhas a partir dos gentios também. E eles calaram. E ouviram e falaram: rapaz, o discurso aqui está fraco. Nosso argumento está fraco. Qual era o argumento deles? Olha, se a fé começa por Abraão, e Abraão é o pai da fé, e nós temos a lei e recebemos a lei de Moisés, então é de Moisés que nós devemos seguir, e os outros também têm que seguir. Só que aí Pedro falou: olha, a carga que Deus deu aos judeus, os judeus não conseguiram seguir. E Jesus disse: o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. A única coisa que Jesus impôs sobre a igreja de Cristo, seja ela judia ou não, é crer no Senhor Jesus, no coração, com a boca confessar
e assim ser batizado nas águas, e batizado nas águas participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Então toda a multidão se calou, e aí agora ficou. Bom, os da graça ganharam. Qual é a determinação que precisa ser feita? Nós temos aqui uma assembleia, estamos escrevendo uma ata, e precisamos colocar na ata o que é que vai ser definido. Os gentios vão ter que ser, entre outras coisas, circuncidados, que não é só a circuncisão, né? Os gentios também vão ter que ser circuncidados, eles vão ter que cumprir e seguir os ritos judaicos, eles vão ter que começar as coisas como os judeus. Então, depois da convocação, depois Pedro assumindo a presidência, depois do debate e depois do silêncio, o pronunciamento final foi de Tiago. Atos 15, versículo 19 e 20. Quem pode ler? Atos 15, versículos 19 e 20. E aí, irmão, pronunciamento fatal. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Tiago, chega, olha o negócio seguinte, estamos arrumando muita confusão para pouca coisa. Tempestade em copo d'água. A graça é simples, o evangelho é simples. Nós não vamos perturbar os gentios. Se eles quiserem entrar nesse negócio do judaísmo, é problema deles, mas a salvação não é por isso, a salvação é por fé. Você é salvo porque Deus amou a humanidade. E amando a humanidade, Ele enviou o seu Filho, e o seu Filho pegou sobre Ele as nossas dores, as nossas culpas, e cumpriu toda a justiça de Deus na cruz do Calvário. E quem crê, primeiro é se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus é o Senhor e que o seu sacrifício é suficiente para trazer justiça e perdão diante de Deus, será salvo. Não é porque é circuncidado, não é porque cumpre sábado, não é porque veste saia, não é porque não usa brinco, não é porque, e aí eu podia ir bem longe, né? A salvação é para aqueles que creem em Jesus. Creram em Jesus, aí o Espírito Santo leva à santificação. E a santificação é que nos leva a Deus. Então Tiago falou, olha, não vamos perturbar ninguém. Deixa esse negócio. E aí pareceu bem a todos teve a ata, mas aí resolveram fazer uma carta, que é uma encíclica. Diga encíclica. Encíclica é uma carta circular. Os obreiros aqui devem já conhecer. O pastor, às vezes, o presidente, ele manda umas circulares para a gente, né? Lá no grupo do superintendente, principalmente. Tem lá a circular do presidente, determinando algumas coisas e divulgando algumas decisões. É mais ou menos isso que a igreja orientou. Já que vamos fazer isso para não ter mais esse problema depois. A nossa determinação é: judeu aceitou a Jesus, se ele quiser cumprir o rito judaico, ele é do sangue de Abraão, mas ele não é mais obrigado. Mas se ele quiser, ele quer. Gentil, nós não vamos obrigar os gentios a fazer isso. Nós não vamos obrigar os gentios a fazer isso. É engraçado que Paulo, em uma das suas cartas, diz que colocou o dedo na mão de Pedro, dizendo que Pedro, entre os gentios, estava dizendo que os gentios não precisavam da circuncisão, entre outras coisas. Mas diante dos judeus, falaram, não, os gentios vão ter que ir. E talvez por isso possibilitou esse conflito. Mas na verdade não era bem isso que Pedro ensinava. Só que Paulo, mais à frente, já no final da sua trajetória, ensinou a Timóteo, pediu para Timóteo, que é meio judeu, não existe meio judeu, né? É judeu por parte de mãe, mas não era judeu por parte de pai, por isso ele não era circuncidado. Paulo orientou a Timóteo a circuncidar, para que ele pudesse facilidade de conversa entre os judeus.
Para você ver que como as nossas convenções, às vezes, parece que elas criam barreiras. Quando o Evangelho veio para destruir a barreira que te impede de conversar com quem quer que seja, de você amar quem quer que seja. O Evangelho veio para destruir o império do mal. E para destruir o império do mal, é preciso se santificar e tudo começa, irmãos, é com amor, é o amor de Deus. E amando no amor de Deus, gerar amor também. Então, eles colocaram a encíclica, a carta circular, e dentro delas tem lá a decisão. A igreja do Senhor crê que a salvação vem pela fé. Fé em quê? Fé em quem? Em Jesus. E o que é que nós cremos que Jesus fez? Ele morreu na cruz do Calvário em nosso lugar. Não precisa mais passar pela lei. A lei foi derrubada em Cristo Jesus. Foi cumprida, melhor dizendo, em Cristo Jesus. Não foi derrubada, foi cumprida em Cristo Jesus. Quem crê em Jesus, cumpre a lei em Cristo Jesus. Então eles determinaram isso. E segundo, abstenham de algumas coisas. Vocês estão aí com a palavra? Abstenham de quê? Primeiro, diga, abster-se dos ídolos, da idolatria. O que é idolatria? Idolatria não é só a imagem. Idolatria é tudo que te apaixona a ponto de você deixar Deus para lá. Cuidado com as paixões. Estamos em tempo de Copa do Mundo. Tem crente que pela seleção falta culto, falta oração, não falta... Cuidado, porque pior que Jesus não vai pegar não, vai pegar no juízo final. Então nós temos que tomar cuidado. Abstenha-se, seja judeu, seja gentil, abstenha-se dos ídolos. Diga, abster-se dos ídolos. O que é abster? Separar, deixar de lado. Aqui agora não tem água, mas imagine que tem água aqui e eu estou com sede, mas eu sei que alguém cuspiu na água. Eu abstenho da água. Eu estou só brincando, tá? Só estou dando aqui um exemplo. Abster-se. Está tão ofertante a idolatria na nossa frente, a idolatria está tão forte na nossa frente, você tem que fazer força para abster-se da idolatria. Porque parece ser atraente. Não pedi água não, filho. Obrigado. Mas obrigado, pode pegar. E não vai cuspir não. Abstenha-se, está aqui, mas abstenha-se. Eu vou falar uma linguagem que todo mundo aqui entende. Você está em jejum, mas aparece o churrasco na sua frente. Abstenha-se da idolatria. Mas não é só da idolatria para abster-se. Diga, abster-se do sangue. Quando fala que sangue, é o sangue natural, o sangue de animal. Sabe, como é que fala aqui? A irmã da restauração aí. Aquele negócio que vem cheio de sangue. Chouriças. Chouriço cheio de sangue. Você tem que abster-se daquilo ali. Abster-se da carne sufocada. Agora pegou, né? Falar abster-se da carne sufocada. Então, a carne tem que... Por que a carne sufocada? A carne sufocada, quando é sufocada, o sangue vai para a carne. Se você tem que se abster-se do sangue, se a carne está sufocada, o sangue foi para... Então, você também tem que se abster da carne sufocada. Com boi é mais difícil, né? Você sufocar um boi, que o boi vai lhe dar patada, ou chifrada, ou cabeçada e mata. Mas tem um pessoal aí que gosta de uma galinha sufocada, né? Então, abster-se. Diga, abster-se das relações sexuais ilícitas. E aí envolve tudo. Relação sexual antes do casamento. Relação sexual fora do casamento. E como a palavra de Deus diz, é um só, com uma só, e uma só com um só. Às vezes é importante fazer o caminho de reverso, que pensa, não, é um só, aí não, então um grupo aqui pode ter várias. Não, é um só para cada um, tá bom demais. Amém?
Você já é feliz o suficiente. Homens com suas esposas e mulheres com seus esposos. Então, essas foram as 4 recomendações, vamos dizer assim, que está dentro da lei de Moisés. Mas na lei de Moisés não podia comer porco. Mas os crentes gentios podem comer porco, só não que seja sufocado. E nem beber o sangue do coitado, porque é a alma dele. Amém? Então vamos ficar em pé. Encerrar esse estudo, irmãos, dizendo que o Evangelho é poder de Deus